Meus irmãos da paz do Senhor Jesus, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam esse vídeo. A palavra diz assim em Neemias, capítulo de número 2, verso de número 5. E eu disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Verso 7. Disse mais o rei, se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus que havia sobre mim. Neemias ele fica sabendo do estado que a cidade de Jerusalém estava e como a cidade tinha sido destruída, os seus muros estavam destruídos, as portas fendidas e o povo que havia ali se encontrava em grande miséria. E a Bíblia nos relata que ele fica muito triste, que aquilo entristece o coração dele, e ele era copeiro, ele era aquele homem que experimentava ali o vinho do rei Artaxerxes, e ele ficou muito triste diante do rei, como nunca tinha ficado antes, na presença do rei Artaxerxes. E o rei ele questiona isso a Neemias, ele fala, por que tu estás assim tão triste? Ele temeu muito esse questionamento do rei, mas ele abriu ali o coração e disse, olha rei, o que acontece é que a cidade dos meus pais está queimada, o povo que ali está em grande miséria, e eu queria a sua autorização para que eu pudesse reedificá-la. E Neemias ali ele basicamente pede 3 coisas ao rei. A primeira é que ele vá, que ele seja permitido com que ele vá te ajudar, e durante aquele período ali ele ficaria, digamos assim, de férias, e ele estaria indo até a cidade de Jerusalém, e ali fazendo um levantamento, uma análise para poder entender quais seriam as necessidades para que ali a cidade fosse restaurada. A segunda coisa que ele pede era que lhe fosse dado cartas, e essas cartas seriam uma autorização com o selo real, para que assim ele conseguisse se deslocar e passar pelas diversas províncias que ele deveria passar, províncias do Império, o Império Persa, que era o império que governava o rei Artaxerxes, ele era o rei do Império Persa, para que ele passasse, atravessasse essas províncias e não fosse preso e não houvesse algum obstáculo, alguma dificuldade, alguma oposição, ele precisava dessas cartas de autorização do rei Artaxerxes, com ali o anel de selar, com o selo do rei, para que ele conseguisse ter esse passe livre. E no verso 7 ele pede isso. Já no verso 8 ele pede recursos, ele pede ao rei que lhe dê madeira, que lhe dê recursos para que ele iniciasse ali uma obra de restauração ao chegar em Jerusalém, ao chegar ali em Judá, ao chegar na cidade de Jerusalém. Então ele pede 3 coisas ao rei, que ele pudesse ir até Jerusalém, que ele tivesse as cartas para transitar, atravessar as províncias do Império Persa sem que tivesse qualquer dificuldade, e por último ele pede recursos. Toda restauração ela possui alguns princípios que são bem evidenciados na Bíblia e também acaba sendo evidenciado na nossa busca. Quando Neemias ele ficou sabendo do que estava acontecendo, o seu coração entristeceu. Quando a informação ela veio, quando ele se deu conta da realidade, ele foi confrontado com a realidade, ele poderia ignorar aquilo e viver a vida dele, porque afinal de contas ele estava ali na fortaleza de Suzã, ele era um homem de confiança do rei Artaxerxes, ele tinha uma vida confortável e boa. Se ele fosse pensar de uma maneira egoísta, de uma maneira individualista, ele não iria tomar essa causa para ele, de restaurar a cidade de Jerusalém. Não, a vida dele estava boa, a vida de Neemias estava confortável. Se ele tomasse a decisão de seguir sozinho, de seguir de uma maneira individual, as coisas iam ficar bem tranquilas para ele, mas ele optou pelo pior, pelo mais difícil, digamos assim, que seria restaurar uma cidade, e restaurar não só a cidade, mas restaurar espiritualmente o povo que havia ali dentro. E essa escolha não foi uma escolha fácil. Quando nós iniciamos essa busca nossa, a busca pela restauração, nós fizemos uma escolha difícil também. Nós poderíamos fazer a escolha mais tranquila, que seria o quê? Seguir só, partir para uma outra situação, seguir a vida, como se diz aí fora. Mas não, nós escolhemos o que é o mais complicado.
que seria restaurar, porque restauração é trabalhoso, né? Quem já fez obra em casa sabe que restaurar é até pior do que construir do zero. Os irmãos sabem disso, né? Quem reformou casa velha, e aqui em casa era uma casa toda quebrada, né? Que era a parte de cima da casa dos meus pais, e a gente teve que reformar, restaurar para poder vir morar dentro. Então, assim, eu acho que foi mais trabalhoso que a gente tivesse, que se a gente tivesse feito do zero, tivesse comprado um terreno e construído. Então é assim, restauração é complicado, toda obra é complicado. Mas Neemias, ele se esforçou, o Senhor esforçou o coração dele, e ele pediu 3 coisas ao rei. E essas 3 coisas são coisas que nós devemos buscar de Deus. A primeira, a maioria dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, esse áudio, já buscaram, que é a autorização para poder restaurar, que é pedir a Deus a restauração, pedir ao rei, que é o Senhor, e aqui o rei não mais Artaxerxes, mas o Senhor, pedir a ele: Senhor, eu posso lutar pela restauração? E o rei, ele permitiu. No verso 5 a palavra fala que ele deu ordem para que Neemias fosse. Ele falou: olha, você pode ir lá até Jerusalém, pode sim, pode lutar. Essa foi a primeira coisa que pedimos. Essa é a primeira coisa, que possamos ir até Jerusalém, possamos ir até o local onde tudo há de ser restaurado, que possamos iniciar esse projeto, essa busca pela restauração. Mas outras 2 coisas Neemias pediu. Depois ele pediu cartas, e era importante ele ter essas cartas, porque o que ele ia fazer ia desagradar muita gente, ia mexer em casa de marimbondo, e foi o que aconteceu. Os samaritanos se levantaram, os líderes samaritanos, os próprios governadores das províncias por onde ele passava. Ele teve que cruzar um monte de província, e toda vez que ele entrava numa província, o governador da província questionava, porque não era do interesse deles ver Jerusalém restaurada. Não era. O inimigo, ele sempre cria um projeto de oposição. E quando nós começamos essa busca, essa luta pela restauração, o adversário também ele iniciou um projeto de anular, de obstruir, de impedir com que isso acontecesse. Então, as cartas do rei Artaxerxes, elas davam a ele uma autoridade, uma retaguarda. Deus, ele nos dá uma retaguarda espiritual para que venhamos a lutar pela nossa família. Eu me recordo quando o meu deserto começou, eu tive um sonho, e nesse sonho eu entrava na casa de uma pessoa, e quando eu entrava nessa casa, a casa era como se fosse um ambiente assim, como se fosse essas cracolândias, sabe? Esses ambientes bem pesados mesmo. E era uma casa imensa, abandonada, e eu ia andando, havia como se fosse uma avenida, e eu andava para aquelas vielas, e chegava um momento que tinha alguns homens, que eles era como se pareciam bandidos mesmo, mas eu sentia que era alguma coisa do inimigo. E tinha um deles, em especial, que ele tinha uma certa autoridade sobre os demais. E quando os demais iam me segurar, me impedir de ir adiante, aquele dizia assim: não, ele tem autorização. Ele tem autorização. E aí eu lembro desse texto. Esse texto diz isso, que o rei deu a Neemias autorização para que ele pudesse restaurar a cidade. E no sonho, eu conseguia, com aquela autorização, ir além. E quando eu ia mais lá para trás, lá no fundo de tudo, lá na parte mais escura, eu encontrava lá minha esposa. Então eu entendia que aquilo era um mundo espiritual. E o Senhor estava me mostrando que eu não podia, no sonho eu não conseguia tirar ela daquele lugar. Mas eu enxergava a situação que ela estava, presa, né? Mas eu tinha autorização para poder ir até lá atrás. Então Deus, ele nos dá autorização no mundo espiritual. Ele nos dá uma retaguarda espiritual para que venhamos a lutar, a pelejar. E por último, Neemias, ele pediu algo que também foi indispensável. No verso de número 8, ele pediu madeira, ele pediu recursos. O Senhor, ele nos dá recursos. Quando pedimos a ele, ele nos dá. Seja condição emocional para suportar os dias de dificuldade, sejam os recursos da graça, que são as orações, o jejum, as madrugadas, os louvores, seja a bênção do Espírito Santo, o consolo, o fortalecimento, o encorajamento. Deus, ele não nos desampara, ele nos dá recursos espirituais e também nos dá recursos humanos, porque quando nós entramos nessa busca, nesse deserto, nós sabemos, não é novidade nenhuma, e sempre comentamos aqui, tudo começa a acontecer, mas o Senhor, ele não nos abandona de forma alguma. Ele entra com a provisão, ele entra com a proteção. Então, Neemias, ele precisou dessas 3 coisas: autorização para poder começar a restauração, as cartas para poder ter uma retaguarda contra qualquer oposição, e recursos, porque dele mesmo ele não tinha nada.
E são as 3 coisas que o Senhor quer nos conceder, para que venhamos a nos comprometer com uma obra de restauração que Deus Ele tem iniciado, que Ele tem realizado nas nossas vidas e que Ele há de realizar em nossos lares. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.